Número 8. O menino à deriva. Um homem pescava tranquilamente no rio St. Louis, na cidade de Duluth, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, quando de repente ouviu alguém gritando por socorro. Na mesma hora, ele olhou ao redor tentando descobrir de onde vinha a voz, mas quando finalmente encontrou a origem dos gritos, não conseguiu acreditar no que estava vendo. You need some help? Okay. Can you help me with my dad? Well, your dad's back there, but I'm gonna bring you in the shore, okay? I wouldn't make it. I know. Just calm down. Just calm I down. want to get to my dad. Calm down. Just hold my I hand. want to get to my dad. Era um menino pequeno, sozinho na água, sem nenhum adulto ao lado. Na mesma hora, o pescador se aproxima e começa a conversar com a criança para tentar acalmá-la. O garoto estava assustado, tremendo de frio e dizia repetidamente que queria voltar para o pai. Mas havia um grande problema. Se ele tentasse subir direto no barco, havia uma boa chance da embarcação virar. E naquela água gelada, isso poderia colocar os dois em perigo. All right. So, no, you can't pull right now. Just hold on a second. I need to get to my dad. Okay, but I'm gonna bring you over to land, okay? All right, so I'm just trying to do this, okay? Can you hold on, keep holding on like that? Yeah. Okay, all right, good. How old are you? I can't remember. You can't remember? Are you that old? Are you like 101? 102? I'm young, but I grow up fast. Yeah, you know, kids do grow up fast, because I have a kid. You wanna know how old my son is? He is 6. Good job. Mesmo assim, mantendo a calma, o pescador consegue conduzir o barco até um ponto seguro na margem, evitando que o pior acontecesse. Durante todo o trajeto, ele conversa com o menino para mantê-lo tranquilo enquanto pede ajuda às pessoas que estavam por perto. Assim que chegam em terra firme, ele explica que vai chamar os serviços de emergência para garantir que a criança receba atendimento. Hi, do you have any towels on him? His dad left him stranded out in the middle of the river. And Follow me, sir. and he's saying he's feeling cold. I was just somebody that was fishing, but I want to make sure that he's fine. Then we're going to call 911. 911? Yeah, we got to make sure you're doing okay so you don't have hypothermia or something like that sitting there. Don't do 911. Why don't you want to call 911? Are you scared? Yes, I don't want to. It's okay. Mas um detalhe chama a atenção. Ao ouvir que ligariam para a emergência, o garoto demonstra medo e diz que não quer que isso aconteça. O pescador então tenta tranquilizá-lo, explicando que aquilo era apenas para garantir que ele estivesse bem e não sofresse uma hipotermia. Segundo as autoridades, o menino havia se separado do veleiro onde estava com o pai depois que a embarcação foi levada pela correnteza. Ainda assim, a gravação gerou uma enorme discussão na internet. Muitas pessoas questionaram como uma criança acabou sozinha em uma situação tão perigosa. Outras ficaram intrigadas com a reação do menino quando ouviu que a polícia seria chamada. As autoridades investigaram o caso, mas nenhuma acusação foi feita. Mesmo assim, até hoje, as imagens continuam levantando debates entre quem acredita que tudo não passou de um acidente e quem acha que ainda existem perguntas sem resposta sobre o que realmente aconteceu naquele dia. Comente aqui a sua opinião. 7. As crianças na floresta. Na noite de 30 de setembro de 2021, 3 crianças, 2 de 6 anos e uma de 7, desapareceram na Floresta Nacional Sam Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Segundo os familiares, elas seguiam por uma trilha bastante conhecida do bairro quando decidiram sair do caminho principal para brincar perto de um riacho seco. Foi o suficiente para perderem completamente o senso de direção. Assim que o desaparecimento foi comunicado, uma enorme operação de buscas começou. Helicópteros, drones, cães farejadores, veículos off-road e centenas de agentes passaram a vasculhar a floresta durante toda a noite. Mesmo com toda essa estrutura, as crianças continuavam desaparecidas. Na manhã seguinte, um morador da região que conhecia muito bem a floresta decidiu ajudar por conta própria. Depois de horas procurando, ele finalmente encontrou as 3 crianças.
Sem conseguir informar sua localização imediatamente por causa do sinal fraco de celular, ele caminhou até conseguir ligar para a polícia. Pouco depois, o sargento Jason Smith entrou na mata para encontrá-los. As imagens da câmera corporal registram o momento em que ele finalmente avista o grupo. Yes, sir. I have all Jesus three is children. good, ain't Jesus good? He's good. Kids, I'm the police. Are y'all ready to get out of the woods? Come on, then. buddy. Let's get out of here. You got cheeseburgers in your car? We're going to get something to eat. Okay? You want to hold my hand? We'll get out of here? Cold. Come on. Cold. This little fella's shaking. Can you put your jacket on him? He's soaking wet. Here, you want my jacket? Can you wad it up? His hands, look at his hands. They were down in the creek bottom all night. And eventually it rained like 2 I'm soaking wet and I put it on. Wrap around here. Wrap your arms around it. You're going to have to hold it up. You got it, buddy? All right, come on. Let's get out of these woods. All right, we're coming out. Give me a siren to come towards. No, not yet, but I will when I get there. Just keep it going. It's- Y'all hear the siren? Yep. We're gonna go to the siren, okay? Okay, I'm just gonna die. We're gonna take it slow. You gonna be able to make it? You need some help? Come on. Here, let's pick this. Grab hold of that. There you go. You're really strong. Am I really strong? Uh-oh. Are you okay? You good, buddy? Yeah. Let's pick this back up. Got it? You good? Let's powerhouse, okay? I got you, buddy. You're gonna be good. Enquanto fala pelo rádio que encontrou as crianças, ele tenta tranquilizá-las e promete que logo elas estariam em segurança. Durante o caminho de volta, uma delas conta que estava com muita fome. O policial então responde que, assim que saíssem dali, providenciaria alguma coisa para elas comerem. Mais tarde, as crianças explicaram que passaram toda a noite abrigadas embaixo de uma árvore caída. Elas também contaram que os pais sempre ensinaram que, caso se perdessem, deveriam permanecer juntas e esperar que um adulto as encontrasse. Foi exatamente essa decisão que provavelmente fez toda a diferença. Apesar de terem passado mais de 24 horas perdidas na floresta, as 3 foram encontradas sem ferimentos graves e puderam voltar para casa com suas famílias. 6. A garota misteriosa da montanha. Um youtuber bastante conhecido nos Estados Unidos, chamado Joey Mack, costuma gravar aventuras de motocicleta por lugares isolados da Califórnia. Em uma dessas viagens, ele e um amigo percorriam uma estrada nas montanhas quando algo completamente inesperado chamou a atenção deles. Durante quilômetros, eles não encontraram absolutamente ninguém. Por isso, quando passaram ao lado de uma montanha e avistaram uma garota caminhando sozinha, ficaram completamente surpresos. Oh shit, bees! Bees! There are a lot of fucking bees. Sorry, Brendan. I'm going back this way. I'm terrified of bees. I got attacked by killer bees one time. That is a whole nother... Oh my god, what the hell is this? What the fuck? Where did she come from? Okay, that is creepy. That is so creepy. Brennan's gonna freak out. Do I go back and look for him? What the hell? Where did she come from? Os dois começam a comentar entre si, tentando entender de onde aquela jovem havia surgido. Ela estava descalça, sozinha, e parecia completamente alheia à presença deles. O mais estranho é que, mesmo com o barulho das motos passando bem ao lado, ela simplesmente continuou andando, sem sequer olhar na direção dos motociclistas.
A garota caminhava lentamente, como se estivesse em transe, sem demonstrar qualquer reação, muito longe de qualquer cidade ou sinal de civilização. Pouco depois, um dos motociclistas resolveu pesquisar na internet se havia algum registro recente de uma pessoa desaparecida naquela região. Foi então que encontrou uma notícia que o deixou arrepiado. A aparência da jovem era muito parecida com a de Carly Languzé, uma adolescente de 16 anos que estava desaparecida havia meses. Na mesma hora, ele decidiu ligar para a polícia e informar o que tinha visto. All right, guys, we're here. Brennan, what is going on right now? So when we went on that trail ride yesterday, we think we found a missing person out in Batista Canyon Road named Carly Goose. Yes. So what was going on is I was editing the video, and my girlfriend came over and she's like, "Oh, I'm just gonna look up to see if it's a missing person." And so as soon as she popped it in, missing girl in Anza, this came up right here. It's Carly Goose. She actually went missing from Bishop, which is about 3 hours away. But it was just kind of weird how it popped up. So I looked at her face. She has a couple different pictures too. And it popped in my head. I was like, dude, that is her. I have a weird feeling it's her. So what we're going to do is we're going to call it in just to make sure it's not. Segundo os registros, Carly havia desaparecido em outubro de 2018, na Califórnia. Já o vídeo dos motociclistas foi gravado em julho de 2019. Apesar da denúncia, nunca foi confirmado oficialmente se a garota registrada nas imagens era realmente Carly. Até hoje, o paradeiro da adolescente continua sendo um mistério. E justamente por isso, esse vídeo segue despertando a curiosidade de muita gente. Será que aqueles motociclistas realmente cruzaram o caminho de uma pessoa desaparecida? Ou tudo não passou de uma impressionante coincidência? 5. O desaparecimento de Charles. Em 2014, um garoto de apenas 12 anos chamado Charles Bothwell desapareceu no estado de Michigan, nos Estados Unidos. A família acionou a polícia imediatamente. Durante dias, equipes de busca vasculharam a região, enquanto voluntários ajudavam nas tentativas de encontrar o menino. Conforme o tempo passava, as esperanças de encontrá-lo com vida diminuíam. 11 dias depois do desaparecimento, o pai de Charles concedia uma entrevista ao vivo para uma emissora de televisão. Visivelmente abalado, ele dizia que já começava a perder as esperanças de reencontrar o filho. Mas, enquanto a entrevista acontecia, algo completamente inesperado aconteceu. The father of the missing 12-year-old boy, Charlie, with me is his father, Charlie Bothwell. Charlie, we're getting reports that your son has been found in your basement. Sir? Mr. Bothwell, are you... What? Yeah, we are getting reports that your son has been found alive in your basement. What? Yes, that's what, if you could hand me that wire very quickly. Yeah, we're getting that right now from, yeah, how could your son be alive in your basement? Oh, shit. I have no idea. A apresentadora interrompe a conversa para dar uma notícia de última hora. Charles havia sido encontrado com vida. O garoto estava escondido no próprio porão da casa da família, atrás de uma pilha de caixas. A revelação rapidamente ganhou repercussão em todo o país. Como um menino desaparecido, por quase 2 semanas, podia estar dentro da própria casa sem que ninguém percebesse. As investigações continuaram e, meses depois, novos detalhes vieram à tona. Em 2015, o pai e a madrasta de Charles foram presos por acusações relacionadas a maus tratos contra o próprio filho. Segundo as investigações, o menino era submetido a exercícios físicos intensos como forma de punição. Estava afastado da escola e vivia em um ambiente de constantes agressões. Quando foi encontrado, ele estava visivelmente abaixo do peso e apresentava marcas pelo corpo que reforçavam as suspeitas dos investigadores. Como consequência, os dois perderam definitivamente a guarda de Charles
e foram proibidos pela justiça de manter qualquer contato com ele. Até hoje, esse caso continua sendo lembrado como um dos desaparecimentos mais estranhos dos Estados Unidos, porque, por quase 2 semanas, equipes de busca procuraram Charles por todos os lados, sem imaginar que ele estava escondido dentro da própria casa. 4. O sobrevivente. Em 2013, um navio naufragou na costa da Nigéria, na África. Quase toda a tripulação morreu, mas dias depois, durante a operação para recuperar os corpos, os mergulhadores fizeram uma descoberta que parecia impossível. What's that? Okay. That's horrible. All right, you found one, yeah? He's alive. He's alive. Okay, keep him there. Keep him there. All right. Just. All right. All right. Just hold him there, okay? Just keep him there. All right. Just keep him there and keep him calm, okay? All right. Just reassure him. Pat him on the shoulder. Okay. All right. All right. Right. Let's get that hat on his head so we can reduce the CO2, please. Just want you to keep calm, okay? Are you feeling okay? Are you sore? Have you got any injuries? Okay. What's your name? Harrison. Okay, Harrison. My name is Colby. Okay, and I'm going to bring you home, okay? And the driver that's helping you now, his name is Nico. Okay, that's Nico, okay? You mustn't take your hat off, okay? You must just breathe nicely, yeah? Okay. All right, let's go. You hold your umbilical and you listen to me, okay? All right, we're going now. Put your head underwater and breathe comfortably, okay? Enquanto exploravam o interior da embarcação afundada, um dos mergulhadores percebeu um movimento. Para a surpresa de todos, havia um homem vivo dentro do navio. Era Harrison O'Kenna, o cozinheiro da embarcação. Ele havia sobrevivido por cerca de 3 dias preso no fundo do oceano. Depois que o navio afundou, Harrison conseguiu alcançar uma pequena área onde ainda restava uma bolsa de ar. Foi ali que permaneceu durante aproximadamente 72 horas, sem comida, praticamente sem água e completamente no escuro, enquanto esperava por um resgate que nem sabia se aconteceria. Segundo ele, durante todo esse tempo, a única coisa que fez foi rezar e tentar manter a calma. Quando os mergulhadores finalmente chegaram ao local, eles acreditavam que encontrariam apenas mais uma vítima, mas, ao perceberem que havia alguém vivo ali dentro, iniciaram imediatamente o resgate. All right, let's go. You hold your umbilical and you listen to me, okay? All right, we're going now. Put your head underwater and breathe comfortably, okay? Okay, how's that? Are you all right, Harrison? Are you comfortable? Just take him nice and slowly, okay? Hold your umbilical, Harrison. Don't let go, okay? We're bringing you home. Okay, he's in the bell now, okay? How are you in the bell, Harrison? Give me a thumbs up. Good job, my friend. Well done. You're a survivor. As imagens desse momento impressionaram pessoas do mundo inteiro. A reação dos mergulhadores deixa claro que ninguém esperava encontrar um sobrevivente depois de tanto tempo. Dos integrantes da tripulação, Harrison foi o único a escapar com vida. Até hoje, seu caso é considerado um dos relatos de sobrevivência mais extraordinários já registrados em um naufrágio. Porque permanecer vivo por mais de 70 horas preso dentro de um navio no fundo do oceano parecia algo simplesmente impossível. Número 3. O alerta. Em 2021, uma menina de apenas 10 anos chamada Jalisa LaSalle desapareceu na cidade de New Iberia, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Poucas horas depois, as autoridades enviaram um alerta de desaparecimento para celulares de toda a região, divulgando a foto da garota e a descrição do carro em que ela poderia estar. A esperança era que alguém reconhecesse o veículo antes que fosse tarde demais. E foi exatamente isso que aconteceu. 2 coletores de lixo,
John Merrick e Brandon Antoine faziam a rota de trabalho normalmente quando avistaram um carro estacionado em um local bastante incomum. Ao observarem melhor, perceberam que o veículo era muito parecido com o descrito no alerta enviado pela polícia. Sem perder tempo, ligaram imediatamente para as autoridades e informaram a localização. Poucos minutos depois, várias viaturas chegaram ao local. Bruh, I was on my trash route. I just seen this gray car parked in the field. There was the dude who had the little 10-year-old girl. I just saved that little girl's life, bro. I just saved that little girl's life, bro. Thank God, bro. They got him now. Come on, man. You don't do that to nobody. Man. Come on, man. I'm glad they got it, man. That's a blessing, man. They saved that little girl thanks to 2 Pelican drivers, man. Thank y'all, fellas. Man, don't leave just yet because we're gonna need to get some information from y'all. All right? Got you, man. Man, I'm serious, man. That's sad, dog. That's sad, cuz. I saved that little girl life, man. Little girl, 10 years old, man. On my job, dog. On my job. Amber Alert this morning. As imagens gravadas por um dos trabalhadores mostram o momento em que os policiais cercam o veículo e prendem o suspeito. Enquanto registra toda a cena, um dos coletores, ainda bastante emocionado, comemora o fato de a menina ter sido encontrada em segurança. Segundo as autoridades, Jalisa foi resgatada sem ferimentos. O suspeito, Michael Cereal, de 33 anos, foi preso no local. O caso ganhou repercussão em todo o país e os 2 coletores passaram a ser considerados heróis. Tudo porque decidiram prestar atenção a um detalhe que muita gente poderia ter ignorado. Às vezes, uma atitude simples pode fazer toda a diferença entre uma tragédia e uma vida salva. 2. A mulher à beira da estrada. Na madrugada de 8 de maio de 2021, uma mulher voltava para casa com amigos pela cidade de Belmont, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Tudo seguia normalmente, até que por volta das 2:30 da manhã, uma das passageiras percebeu algo estranho à beira da estrada. What the fuck? Stop. No, Stop. I'm not. I'm not. No. Hell no. What the fuck, dude? No. They were soaked. No escuro, havia uma mulher completamente encharcada parada ao lado da pista. Intrigados e ao mesmo tempo assustados, eles decidiram voltar para ver o que estava acontecendo. There she is, there she is, there she is. Bro, what the fuck? See? That was it. That was it. She's crying. Quando se aproximaram, a cena ficou ainda mais perturbadora. A mulher parecia completamente desorientada. Ela chorava, batia a própria cabeça contra o asfalto e fazia gestos pedindo ajuda. O estado em que ela se encontrava era tão estranho que Molly começou a gravar tudo. O vídeo foi publicado nas redes sociais e rapidamente viralizou. Muita gente acreditou estar diante de algo sobrenatural. Alguns diziam que a mulher parecia um fantasma. Outros juravam que ela havia saído do rio que ficava ao lado da estrada, mas a verdade era bem diferente. Segundo Molly, elas permaneceram por perto durante todo o tempo e acionaram a polícia, que chegou poucos minutos depois. A mulher foi levada para um hospital com sinais de hipotermia. Foi então que os investigadores descobriram algo ainda mais intrigante. Ela não fazia ideia de como havia chegado até ali, nem se lembrava de ter atravessado o rio que corria ao lado da estrada. Yep, she had to have come up out of the water. Yep, there's a dig spot there. So she came up from down there. That's had to have been why she was so wet. This was the spot that she had left. I don't know why or what was going on. Depois de receber atendimento, a mulher recuperou parte da consciência e contou que era da cidade de Kalamazoo, localizada a mais de 100 quilômetros dali. O mais estranho, ela não fazia ideia de como havia chegado até Belmont, nem se lembrava de ter entrado no rio. As autoridades informaram que o nome dela era May Jo e estava desaparecida há 2 dias.
Eles também acreditam que ela sofreu um raro episódio conhecido como estado de fuga dissociativa, uma condição em que a pessoa pode percorrer grandes distâncias e realizar diversas ações sem guardar qualquer lembrança do que aconteceu depois. Mais tarde, foi descoberto que seu carro estava estacionado atrás de uma casa do outro lado do rio, reforçando a hipótese de que ela mesma havia dirigido até a região antes de perder completamente a memória do que aconteceu. Até hoje, esse vídeo continua circulando pela internet, porque, sem conhecer toda a história, é realmente difícil acreditar que aquela mulher não estivesse vivendo algo sobrenatural. Número 1. 5 dias à deriva. Um homem de 67 anos desapareceu durante uma viagem de caiaque pelo Parque Nacional de Everglades, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Ele havia planejado passar uma semana explorando a região sozinho, mas, quando o prazo terminou, ele nunca voltou. Familiares acionaram as autoridades, que iniciaram uma grande operação de buscas. 4 dias depois, equipes de resgate encontraram apenas alguns de seus pertences espalhados pela água, entre eles, a carteira e o celular. Tudo indicava que as chances de encontrá-lo com vida eram cada vez menores. Usando os dados do celular, as autoridades conseguiram identificar a última região onde ele provavelmente esteve. Foi então que um helicóptero começou a sobrevoar aquela área. Pouco antes do meio-dia, a equipe avistou algo incomum. Havia uma pessoa boiando na água. Era Mark Miller. Ele estava completamente imóvel, de costas para a água, mas ainda respirava. 5 dias após desaparecer, finalmente havia sido encontrado com vida. Segundo Mark, tudo começou por causa de uma forte cãibra enquanto navegava. Ele perdeu o controle do caiaque e acabou caindo na água. Sem conseguir se movimentar direito, não teve outra opção, além de permanecer flutuando com a ajuda do colete salva-vidas, esperando que alguém o encontrasse. Contra todas as probabilidades, foi exatamente isso que aconteceu. Até hoje, o caso impressiona pela resistência que ele demonstrou, porque sobreviver sozinho durante 5 dias em mar aberto já seria extremamente difícil, mas conseguir isso, praticamente imóvel, apenas esperando por um resgate, parece algo inacreditável. E agora eu quero saber, qual desses resgates mais te impressionou? Conta pra mim aqui nos comentários, e se você gosta de histórias reais como essas, clica no vídeo que está aparecendo na tela agora. Tenho certeza de que você também vai gostar.